Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Que prazer imenso estar aqui novamente para que a gente possa juntos conversarmos um pouco sobre o Evangelho. Eu estava agora há pouco, antes de começar, fazendo uma prece e pensando sobre a responsabilidade de falar sobre Jesus e a simbologia do Natal. Falar de um Espírito que cuida do nosso planeta, que cuida da gente. E é com muita humildade que eu vou tentar falar um pouquinho aqui a respeito desse tema. E eu quero iniciar a nossa conversa lendo um trecho do Evangelho de Lucas, o capítulo 2, versículos de 1 a 14. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então a gente tem aqui um relato das circunstâncias, de como se deu o nascimento de Jesus, essa questão de José e Maria terem que viajar, terem que ir a Belém, e dessa forma, como está registrado aqui, se cumprindo as promessas que haviam sido feitas, profetizadas ao longo da história. E aí, eu gostaria de questionar com vocês qual que seria a origem do termo Natal. Nós estamos à véspera do Natal, uma data tão bonita. Natal vem do latim natale, que significa nascimento.
E é a data em que nós comemoramos, como foi lido aqui, o nascimento de Jesus. E é colocado como sendo dia 25 de dezembro. Só que os estudiosos falam que, na verdade, não há uma precisão sobre a data em que Jesus nasceu. Alguns colocam como sendo 1º de janeiro, outros colocando como sendo 6 de janeiro, outros colocam como sendo em março. Então não há, porque naquela época tinha um problema muito grande de calendário, né, de registro de pessoas. Então não há uma certeza com relação à data do nascimento de Jesus. Mas por que 25 de dezembro? Qual o motivo dessa escolha? Os estudiosos colocam que em dezembro já havia entre os romanos festas comemorativas da chegada do inverno. Festas em homenagem ao sol, festas pagãs em homenagem ao sol. E aí, no século IV para o século V, a igreja, né, já estava instituída, resolveu aproveitar esse período, essa data, já que se fazia uma festa para o sol, e colocou essa data como sendo a data do nascimento do verdadeiro sol, que é Jesus. Então houve aí uma apropriação dessa festa pagã pela Igreja Católica. E aí se colocou o dia 25 de dezembro como sendo a data do nascimento de Jesus. E em meio a essa comemoração desse nascimento, ao longo da história, foram surgindo inúmeros símbolos ligados a essa data do 25 de dezembro. Então, surgiu o presépio, a árvore de Natal, Papai Noel. Mas esses símbolos não surgiram no mesmo momento, no mesmo contexto histórico. O presépio, por exemplo, foi criado pela primeira vez por São Francisco de Assis, que montou o presépio para ensinar para as pessoas como que se deu o nascimento de Jesus. E ali, com imagens, ele foi exemplificando como que foi esse nascimento. E aí montou-se o presépio com a manjedoura, Maria, José, os animais que estavam presentes ali no estábulo, os reis magos, a estrela, os pastores. Então foi criando ali aquela representação do nascimento de Jesus. Um outro símbolo muito utilizado para representar o Natal é a árvore de Natal, né? Muita gente não monta presépio, mas coloca uma árvore ali nas suas casas. A árvore vai aparecer com Martinho Lutero, já no século XVI. Olha aí que diferença. Francisco de Assis, século XIII, depois Lutero, século XVI. Olha, quase 300 anos de diferença. E o Lutero também se apropria de um costume europeu, que era de pegar árvores, porque a gente sabe que no inverno as plantas caem, as folhas, e a árvore que se mantém viva
e que representa a esperança e representa a alegria, é o pinheiro, porque o pinheiro consegue manter as folhas, mesmo no inverno. Então aí o Lutero se apropriou de um costume que existia, que era de pegar uma árvore, colocar frutos nessa árvore, representando aí a fertilidade, a esperança. E o Papai Noel, que hoje, né, é o que mais parece que representa o Natal, por conta dos presentes, o Papai Noel surge a partir de um Papa que fazia doações. Ele colocava ajuda para as pessoas, moedas para as pessoas nas chaminés. Se eu não me engano, São Nicolau. E aí depois essa atitude foi transposta para a Europa e depois para os Estados Unidos, e aí surgiu a figura do Papai Noel. E aí o comércio se apropriou disso como sendo uma época de darmos presentes uns para os outros. Bom, mas aí vem o nosso questionamento sobre a nossa palestra de hoje, que é Jesus e a simbologia do Natal. Será que a vinda de Jesus ao planeta, que representou um marco, um divisor de história, na história da humanidade, quando a gente fala em antes e após Jesus Cristo, será que os símbolos são esses? Presépio, árvore de Natal, Papai Noel? Ou será que a vinda de Jesus precisa ser lembrada por outras simbologias? E aí a gente questiona, o que será que o Natal deve representar para os espíritas? Qual deve ser a verdadeira simbologia do Natal? O que será que Jesus ensina para nós, quer ensinar para nós com essa vinda ao planeta? Provavelmente não é só que a gente monte um presépio, uma árvore de Natal, ou que a gente dê presentes para os outros. Jesus, em toda a sua vida, foi nos ensinando. Ele é o mestre maior, que não perdeu a oportunidade de ensinar. E aí eu trago aqui para falar sobre essa simbologia, trecho de um livro chamado Antologia Mediúnica do Natal, psicografado pelo Chico Xavier. E nesse livro tem um texto chamado Natal Simbólico. E eu selecionei algumas partes desse texto para nós conversarmos um pouquinho aqui, para nós entendermos um pouco sobre essa simbologia do Natal. E eu começo colocando uma parte aqui que o irmão X, que é o autor desse texto, traz para a gente. Primeira coisa, cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. O nascimento de Jesus não tem importância, não significa nada, se Jesus não nascer dentro de nós. Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que Jesus nasça em nós e a gente melhore. E a gente comece a edificar mais a nossa alma, né? O espírito que somos nós. E para colocar a importância desse nascimento de Jesus em nós, eu trago um outro texto, que é
do Pedro de Camargo, o espírito Vinícius, né, que escreveu uma mensagem. Cristo nasceu? Onde? Quando? Registrada no livro Em Torno do Mestre. E aí, o Pedro de Camargo, né, que é chamado de Vinícius, ele faz uma série de indagações de quando Jesus nasceu para alguns personagens que nós conhecemos muito. Personagens bíblicos. Para mostrar que Jesus vai nascer em nós em diferentes momentos. Ele pode nascer para mim em um momento, para você em outro. E aí o Espírito Vinícius coloca, né, pra gente. Vamos pensar em Paulo. Quando que Jesus nasceu para Paulo de Tarso? E aí ele coloca, Paulo responderia que Jesus nasceu para ele na estrada de Damasco. Quando então ele era intolerante e fanatizado por causa da inglória. Me via envolvido na luz divina. Dali por diante, não sou mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim, disse Paulo. E se nós pensarmos em Madalena, onde e quando Jesus nasceu? Em Madalena. E aí o que ele coloca para a gente? Ela nos informará que Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. E assim, dessa forma, ele vai colocando diferentes personagens e mostrando quando Jesus nasceu para cada um deles. Então, ele cita Pedro, João Evangelista, Zaqueu, Tomé, Dimas. Para cada um deles, Jesus nasceu em um momento. E é a mesma coisa para nós. E é importante nós sentirmos essa vontade de Jesus nascer em nós, na medida em que a gente desperte para a verdadeira vida, para que a gente desperte para os motivos pelos quais nós estamos aqui. Por que nós reencarnamos? O que nós viemos fazer? E aí, na medida que esse Jesus vai nascendo em nós, nós vamos despertando para o outro, despertando para a vida maior, para a nossa evolução espiritual. E voltando a falar daquele texto do irmão X, que está presente no livro Antologia Mediúnica do Natal, além do fato dele colocar para a gente que para cada espírito Jesus nasce em um determinado momento, ele coloca também, Jesus veio numa época de recenseamento. No trecho do Evangelho que eu li, fala dessa viagem que José e Maria fizeram para participar desse recenseamento. E o irmão X fala que alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou seja pela nossa
maturidade. Então, um outro significado do Natal. Jesus chega no momento de recenseamento. E Jesus vai nascer em nós também, na medida em que nós vamos fazer esse recenseamento conosco. Essa prestação, porque o recenseamento é uma prestação de contas. Então aí nós vamos fazer a nossa prestação de contas. Muitas vezes vem de forma dolorosa, com doenças, com problemas familiares. E muitas vezes vem pela nossa atitude de amor, pelo fato de despertarmos para o próximo. O irmão X coloca também que quando Jesus nasceu, não havia lugar para ele. Não havia lugar para Maria, não havia lugar para José. E eles tiveram que ir para a estrebaria, né? E o irmão X nos alerta. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedade do coração ou limitados pela ignorância. Nós ficamos muito preocupados com as coisas mundanas e a gente não abre espaço para esse Jesus chegar até nós. E aí o irmão X coloca, a única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas da boa vontade, no lugar mais escuro da nossa mente. Então, nós fechamos, não abrimos o espaço para esse Jesus nascer. Então, nós precisamos abrir esse espaço para que ele chegue. Um outro símbolo do Natal, que é muito colocado em presépios, nas iluminações, né, que se faz nas casas, nas ruas, é a estrela. E o irmão X coloca, a estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. Imagina essa estrela clareando a nossa vida, clareando a nossa mente. E ele coloca para a gente um ensinamento fantástico. Quando o germe do Cristo despunta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Ai, meus irmãos, que símbolo maravilhoso esse. Quando a gente deixa essa claridade entrar em nós, tirando da gente aquilo que a gente tem de ruim, passado de tantos erros, passado de dívidas, e de repente essa luz vem para dentro de nós, indicando novas possibilidades. É tão bom quando a gente pensa, olha, eu estava no escuro, eu não via possibilidades, e agora eu me encontro repleto de luz. Se não repleto, pelo menos por um pouco de luz, clareando o nosso caminho, iluminando a nossa encarnação, nos fazendo assim, enxergar melhor a nossa vida aqui, os problemas pelos quais nós passamos, por que nós enfrentamos determinadas dificuldades. É tão interessante quando a gente está no escuro e você não sabe onde você está, não sabe nada que está ali ao seu redor e de repente você acende uma luz. A semelhança dessa estrela que vai clarear
nos dar um norte e mostrar o caminho. Por mais difícil que ele seja, a gente vai encontrar como resolver ali os problemas que nós iremos enfrentar, né? Ainda com relação aos ensinamentos aí do irmão X. Quando Jesus nasce, vêm os animais. E olha, quando Jesus chega até nós, nasce em nós, os sentimentos animalescos nossos começam a ir embora. Eles presenciam a chegada desse Cristo e esses ensinamentos e esses males, né, que tem dentro de nós, esses instintos animalizados, esses sentimentos animalizados, começam a dissipar. Porque a gente vai vendo um outro sentido da vida. A gente vai compreendendo melhor as coisas, dominando o egoísmo, dominando a vaidade, esses bichinhos que tem aí dentro de nós, dominando o orgulho e tantos outros que a gente tem. Então, olha os animaizinhos chegando ali, assistindo o nascimento do Cristo, presenciando, e esses instintos animalescos que estão dentro de nós desaparecendo, para serem substituídos por outros. E aí, além do nascimento de Jesus, o irmão X coloca para nós: a vida toda de Jesus foi de ensinamentos. A gente vê isso em todo o Evangelho. E 2 pontos que ele coloca aqui, eu trouxe para complementar esses aspectos que eu tenho levantado aqui. Primeira coisa, ao longo da vida, Jesus conserva-se na casa simples de Nazaré. E desde o nascimento, quando Jesus nasce ali na manjedoura, Jesus vai nos ensinando uma grande lição: a humildade. Ensinou isso ao nascer, ensinou isso a vida inteira. Ensinou que não são as nossas casas, as nossas roupas, os nossos carros, joias, que vão nos fazer melhores, que vão nos tornar mais poderosos, mas sim aquilo que a gente fizer. E que é na humildade, se sentindo pessoas que estão aqui para servir, é que nós iremos crescer. E além de viver em uma casa simples, o irmão X também coloca para nós: Jesus trabalha numa carpintaria. Quantas vezes serviços simples é que irão nos elevar? Às vezes eu fico olhando a atividade de alguns irmãos nossos, aí na nossa casa espírita e em muitas outras, trabalhos que às vezes parecem trabalhos de formiguinha, mas são trabalhos tão honrados, trabalhos que vão ajudando aquele que trabalha, que está realizando aquela atividade, como aqueles que são beneficiados. Olha Jesus nascendo em nós, na medida em que a gente vai na humildade de imaginar: eu estou fazendo um pequeno trabalho,
mas eu estou melhorando com esse trabalho. E eu estou contribuindo para uma causa. Olha que coisa maravilhosa. Muito bom, né, a gente saber que tem tantas possibilidades de Jesus nascer em nós, né? Bom, então, pessoal, o Natal de Cristo, em qualquer situação ou acontecimento, revela o poder do amor em ação. Jesus veio agindo, trabalhando e está ensinando isso para a gente. Ele nasce em nós na medida em que nós vamos agir. E Emmanuel faz uma afirmação que mostra bem essa questão aí. O Natal exprime a renovação da alma e do mundo nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. E sem perder de vista a importância desta comemoração cristã, é preciso lembrar, ele acrescenta, o Cristo na manjedoura representa o Pai na terra. O Cristo no mundo é o Cristo dentro da vida. O Cristo no mundo é o Cristo dentro de nós. Então, o Natal não pode ser apenas uma promessa de fraternidade e de paz entre os homens, mas, acima de tudo, reitera, ano após ano, nessa época, de que é necessário servir e é necessário rever as nossas imperfeições. Porque aí, assim como o Natal vem todos os anos, seria bom se o Cristo nascesse uma vez só em nós e nós já seguíssemos e caminhássemos aí evoluindo cada vez mais. Mas infelizmente nós damos os nossos tropeços. Vamos tropeçando, tropeçando, caímos aqui, levantamos acolá. Então é importante a gente, cada ano, pensarmos nessa data, nessa simbologia aí do Cristo, pensarmos no Cristo e imaginarmos, está precisando nascer aqui dentro novamente. É preciso renascer para que eu tenha mais ânimo, mais alegria, mais vontade de trabalhar, vontade de crescer, vontade de sair dessa encarnação melhor, né? Bom, e aí, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de ler aqui uma mensagem, também desse livro, Antologia Mediúnica do Natal, do Espírito Aparecida. É uma mensagem pequena, mas ao preparar essa conversa nossa, me chamou tanta atenção. E eu imaginei, olha, eu quero ler essa mensagem como uma forma de encerrar essa fala. A mensagem diz: amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu lar, ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos, em teu nome, irmãos uns dos outros.
Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas, a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz de teu santo Natal, mas em todos os dias, agora e sempre. Queridos irmãos, que nesse Natal, num ano em que foi tão difícil para todos nós, num ano em que a gente teve que se afastar de muitos entes queridos, num ano em que também perdemos muitos entes queridos, que a gente possa entender o valor de termos Cristo nascendo em nós, para que nós nos tornemos pessoas melhores, que nós nos tornemos pessoas dispostas a servir, a amparar o outro, a servirmos sempre de ponte para os que estão à nossa volta. Que jamais deixemos de auxiliar aqueles que precisam de nós, que as nossas mentes e os nossos corações estejam sempre abertos para o outro. Abençoe, Senhor Jesus, todos os lares. Abençoe todos os nossos familiares, abençoe as pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que estão com problemas de saúde mental, que todas elas possam ter dentro de si esse espírito de Natal, que significa o nascimento de Jesus em todos nós, para uma vida melhor, para uma vida de mais esperança, de mais amor, de mais fé. Que assim seja.